E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Dario Pato e vim nesse vídeo falar sobre a terceira e última temporada de Young Royals da Netflix. Na verdade, vim falar sobre os 5 episódios lançados na plataforma. Ao total serão 6 episódios nessa última temporada, assim como foi a primeira e a segunda temporada. Mas dessa vez a Netflix fez uma estratégia aí de lançar primeiro os 5 episódios e depois de uma semana lançar o último episódio que vai fechar e encerrar a série. Eu já tinha falado sobre essa estratégia no vídeo que eu fiz falando sobre a data de lançamento, o pôster, os teasers. E é algo que eu realmente gosto, né? Quando não são lançados todos os episódios de uma vez, porque a gente consegue teorizar, repercutir, conversar e, né, degustar um pouco mais a série. Ela não acaba tudo de uma vez. E só por esses 5 episódios, a minha sensação é de que a série não merecia acabar na terceira temporada. Eu acho que tem muitas tramas, muitas nuances, muitos plots que poderiam ser discutidos e aprofundados em outras temporadas. Até porque muitas das questões que foram trazidas nessa terceira temporada são algo que levaria anos pra serem resolvidas. A não ser que no último episódio tenha aí uma passagem de tempo e a gente veja 10 anos no futuro como estão esses personagens, não dá pra resolver tudo. Não tem como tudo ser concluído nesse último episódio. Mas antes de teorizar, vamos falar aí sobre esses 5 episódios que estão disponíveis, já avisando que esse vídeo está repleto de spoilers, então quem não assistiu esses 5 episódios aí disponíveis da terceira e última temporada de Young Royals, vai lá, assiste, volta aqui pra assistir o vídeo, ou então se você não se importa com spoilers, né, bora aí discutir, bora comentar sobre tudo o que aconteceu. Bom, a temporada começa de uma forma meio tensa, né, a família do Simon queria processar o August por ele ter vazado aquele vídeo que mostrava o Simon com o villain, mas a família real mostra o seu poder, colocando na mesa tudo que o Simon e a família dele poderiam perder caso eles fizessem isso. Eles poderiam expor o pai do Simon e o contrabando que o Simon estava fazendo na temporada passada, né, dentro do colégio. Então eles acabam aceitando uma quantidade em dinheiro pra ficar em silêncio. De todo modo, o discurso que o villain fez no final da segunda temporada, expondo que era ele no vídeo com o Simon, falando que eles são sim um casal, que eles vão ficar juntos, acabou dando bom no começo, só no começo. O villain e o Simon puderam viver o seu romance, puderam expor publicamente que eles são um casal e que eles estão juntos. Tanto eles estão namorando publicamente no colégio, né? O encontro deles no colégio é até com um beijo na frente de todo mundo, isso eu achei bem legal. E no começo parecia que ia tá tudo bem, parecia tudo as mil maravilhas, mas aos poucos as diferenças, as vivências do villain e do Simon começaram a criar um atrito ali naquela relação. Ó, e devo dizer que nesse caso eu entendo melhor o lado do Simon do que do villain, né? Acho que é porque ele tá mais próximo da nossa realidade, né? É mais fácil a gente enxergar as questões e os problemas que o Simon tá vivendo. O Simon agora virou uma pessoa pública, né? Todo mundo sabe quem é, né? Todo mundo sabe quem é o namorado do príncipe herdeiro. E essa fama, essa popularidade que o Simon não buscava, acabou trazendo pra ele muitos problemas, né? Ele começou a receber muitos hates nas redes sociais. O Simon recebe hate tanto de pessoas homofóbicas, né? Que não aceitam relacionamento entre pessoas do mesmo gênero, de pessoas que achavam que o Simon estava simplesmente usando o fato de estar com o príncipe herdeiro para conseguir fama, né, que ele era um aproveitador, e também de pessoas de direita. E o que foi sugerido desde o início lá pela assessoria da coroa é que o Simon não se expusesse tanto nas redes sociais, não se expusesse tanto publicamente. Qualquer publicação que o Simon fizesse nas redes sociais poderia potencializar algo negativo tanto pra ele quanto pra coroa. Então uma música que o Simon postasse, poderiam achar que ele estava usando o príncipe pra ficar famoso, pra se tornar uma celebridade. Poderiam pegar um trecho da música falando sobre revolução pra falarem que o Simon queria causar uma revolução lá na Suécia, mudar toda a coroa. Uma foto que o Simon posta numa manifestação no dia do trabalho, já vira notícia, já vira manchete nos jornais, falando que ele é comunista, que ele quer derrubar a coroa. Eram ataques a princípio só nas redes sociais, na internet, mas ficou mais sério quando tacaram uma pedra na casa dele, a ponto da mãe dele achar que o melhor a fazer seria mudar de casa, eles irem pra outro lugar. Então pro Simon continuar nesse relacionamento, pra ele viver esse amor com o villain, é sugerido a ele apagar completamente as redes sociais e viver meio como num anonimato. Sugerem que o Simon seja discreto se ele quiser viver esse relacionamento. Então o Simon vai e apaga completamente as redes sociais. Eu particularmente acho que ele não precisava apagar, né? Será que não poderia deixar privado ou então deixar restrito, sabe? Acho que não precisava deletar totalmente, né? Dá pra bloquear as pessoas, de repente ter umas redes sociais um pouco mais, sabe? Só com os amigos próximos, assim, enfim. Achei que foi
Talvez um pouco exagerado, não sei. Pelo menos o relacionamento do Villain e do Simon não é escondido da mídia nem das pessoas que convivem com eles, né? E o Villain quer também que o Simon esteja presente nos eventos sociais, né? Naqueles momentos em que o Villain precisa demonstrar alguma coisa publicamente, né? No aniversário do Villain, por exemplo, o Villain queria que o Simon estivesse presente e isso não foi negado a ele. Por outro lado, o Villain tá sofrendo muita pressão também. É exigido constantemente que ele fale com o Simon, né? Pro Simon apagar os posts que ele faz, ficar mais discreto, não ter redes sociais. Tem vários paparazzis também, né? Que ficam perseguindo ele, querendo tirar foto, querendo saber um pouco mais sobre esse relacionamento. A mãe dele tem uma crise nervosa, né? Depois que ele se assume publicamente. Claro que essa crise nervosa tem a ver também com o fato do filho dela mais velho ter morrido. Alguém que ela pode não falar abertamente, mas fica bem claro que era quem ela sonhava que fosse o herdeiro. Então fica aquela pressão no Villain de sempre ser comparado ao irmão que parecia perfeito, ao irmão que seria o príncipe herdeiro mais digno de assumir a coroa. Fora que o discurso do Villain também incentivou que ex-alunos expusessem algumas coisas que aconteciam no colégio. Então vazou na mídia alguns trotes violentos que aconteciam por lá, e por conta disso a direção do colégio acabou mudando e o colégio se tornou um pouco mais rígido, né? Restringindo o tempo em que os alunos poderiam usar celular, o horário que eles deveriam dormir e toda a relação social que eles poderiam ter, todas as festinhas, todos os passeios, tudo ficou um pouco mais rígido. E isso, claro, acabou complicando também os momentos em que o Villain e o Simon teriam para ficar juntos. Principalmente porque o Simon também estava de castigo por ele ter contrabandeado remédio lá no colégio. Além disso, o Villain descobre que o irmão dele, o Eric, que aparentemente era o irmão perfeito, né, o príncipe herdeiro perfeito, fez parte de um trote bem violento, onde os alunos ficariam pelados assistindo a um vídeo pornô gay e quem ficasse excitado iria apanhar dos veteranos. A vontade do Villain, claro, é expor esse lado sombrio do irmão, mas até esse quinto episódio ele não faz isso. Soma-se a tudo isso também a diferença ideológica do Villain e do Simon. A forma dos dois de pensar é muito diferente e isso acaba vindo à tona nessa temporada. Um momento bem emblemático é quando o Simon fica quieto, quando os outros garotos falam que ele seria contra a monarquia, a existência da monarquia, e depois quando o Villain e o Simon estão conversando sozinhos, o Simon fala realmente que talvez essa não seja a melhor forma de um país ser governado. O Villain até defende, né, que a existência da monarquia, da coroa, da família real pode trazer um pouco mais de estabilidade para o país perante a população, com relação aos outros países também, já que às vezes a forma como o país é governado, né, lá com o primeiro-ministro, com essa outra parte, pode trazer algumas discussões mais acaloradas, né? Então a coroa estaria lá mais para trazer mais diplomacia. E ele até fala que é por isso que ele tem que se manter um pouco mais neutro, né? A coroa precisa se manter um pouco mais neutra com relação a várias discussões, inclusive com discussão LGBT. O Villain fala que só o fato dele estar se relacionando com o Simon já é uma forma de mostrar que ele está engajado na causa, que ele não precisa ir além disso. Já o Simon acha que se posicionar é importante, né? Ter uma visão, poder se expor, poder falar sobre isso é importante. E nesse caso, claro, eu estou do lado do Simon, mas dá pra entender o ponto de vista do Villain também. Trazendo um pouco mais pra nossa realidade, vamos pensar em influenciadores digitais que são muito, muito grandes, a ponto de ter um grande público conservador, mas que por acaso é também LGBT. Esses influenciadores têm aí na mão a oportunidade de engajar, de se posicionar, de falar abertamente sobre questões LGBTs em geral, mas eles preferem simplesmente, às vezes, se omitir e simplesmente mostrar que tem um relacionamento, né? 2 homens, 2 mulheres, e dessa forma continuar agradando o público mais conservador. Eles não vão lá militar nas redes sociais, mas publicamente vão mostrar que estão num relacionamento homoafetivo. Claro que isso a longo prazo pode trazer uma normalização, uma melhor aceitação de casamentos homoafetivos no público conservador, mas por outro lado também pode passar uma falsa ideia que LGBT bom é LGBT discreto. E ao mesmo tempo que chamam a atenção do Simon por ele ter feito parte de uma manifestação no Dia do Trabalhador com vários trabalhadores, os alunos do colégio que acham que isso é comunismo e tal e um monte de coisa, vão lá e fazem uma greve dos estudantes no colégio para conseguir os direitos deles. Inclusive o Villain entrou na greve também com eles. Ai, gente,
Sério mesmo? Foi nesse ponto que fez eu ficar definitivamente do lado do Simon. E bom, no aniversário do Villain, essas diferenças políticas, sociais, ideológicas acabam ficando um pouco mais afloradas. Por mais que o Simon estivesse presente lá no aniversário, ele não estava lá nas fotos oficiais do aniversário, né? Ele ficou ali de canto, comendo o bolinho dele, e depois na comemoração mais reservada ali com o pai, com a mãe do Villain, aí vieram umas discussões mais acaloradas do Villain com os pais, e o Simon estava presente nessas discussões, apesar de não fazer parte delas, e o Simon até consegue entender essa pressão que o Villain tá sofrendo, né? Tudo isso que ele tá passando, tudo isso que ele precisa enfrentar, mas o Simon tem os problemas pessoais também, tem as questões pessoais dele também, e isso parece não casar, parece não combinar, parece entrar em conflito com as do Villain. E o Simon entende que a melhor solução pra eles é terminar o relacionamento. Não faz sentido eles continuarem vivendo aquele relacionamento que parece não ter mais sentido, parece não trazer mais nenhum prazer pra eles. Eu, sinceramente, também não vi futuro nenhum nesse relacionamento por tudo que foi apresentado, sabe? Eu só ficava angustiado, só ficava... Ai, era um sentimento de que, gente, não tá dando certo, isso daí se continuar desse jeito não dá. É até interessante que se a gente compara um pouco com Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu sei que muita gente compara, então vamos comparar isso daqui. Em Vermelho, Branco e Sangue Azul, os dois garotos estão numa posição de poder. Por mais que não sejam duas monarquias, né, um é república e um é monarquia, mas são duas famílias de poder, são duas famílias que estão ali na mesma posição de poder. O Villain não tá se relacionando com alguém que tem um status social alto, ele tá se relacionando com um plebeu. Então, para esse relacionamento dar certo, muitas mudanças vão ter que acontecer. Algo que eu vejo que de repente poderia funcionar é se o Villain abrir mão de ser o herdeiro da coroa. Será que o Villain abriria mão disso, sabe? Abriria mão desse poder pra viver esse amor? Se ele abre a mão de ser o próximo rei, sabe? De ser o herdeiro da coroa, eu acho que ele ganharia ali uma mesada e poderia viver numa cabaninha lá, viver no campo com o Simon, sei lá. É algo que eu vejo que poderia funcionar bem melhor. Porque eu não vejo o Simon estando junto com o Villain se tornando o rei, e o Simon vendo todas as coisas que ele considera erradas dentro de uma monarquia. Será que ele abriria a mão de tudo que ele pensa, mudaria tão completamente assim os pensamentos dele e seria o rei ao lado do Villain? Será que isso aconteceria? Não sei. Quando são dois reis, é o rei e o rei também? Acho que é isso, né? Acho que seriam dois reis, né? Mas, enfim, tem o rei da coroa e o rei por estar casado com o rei. Acho que é assim, não sei, me digam aí se vocês sabem. E fazendo uma defesa agora do Villain, né, vamos tentar defender o Villain um pouco. Vamos pensar que ele é um garoto de 16 anos, né, completando 17. Ele não era o primeiro na sucessão da coroa, né, ele acabou se tornando depois da morte do irmão. E a gente vê que a saúde da rainha tá um pouco abalada, e isso cria uma pressão dentro dele, porque ele pode vir a se tornar o rei antes do que ele imaginava. E tudo isso aconteceu num período muito curto de tempo, né, muita responsabilidade para ele assumir. Além disso, como o Villain bem pontuou, a coroa sueca é uma das mais antigas e tem toda a tradição que ele quer preservar, que ele quer honrar também. Talvez fizesse mais sentido para ele ir contra o sistema quando ele ainda não era o primeiro na sucessão da coroa, né? E pensando em tudo que o Villain já vem fazendo com a pouca idade que ele tem, né? Aquele discurso que ele fez, ou mesmo assumir esse relacionamento agora, foram todas atitudes muito corajosas, né? E de repente o Villain chegou no limite dele. Então, de repente, não seja exatamente uma covardia, mas talvez uma cautela e uma tentativa do Villain de equilibrar as coisas, encontrar um equilíbrio entre tudo que ele gostaria de fazer e tudo que ele pode fazer. De repente, ele pode encontrar um lugar favorável no meio do caminho. Por isso que eu falo que seria bem interessante se tivessem várias temporadas de Young Royals pra gente ir vendo essa construção e essa desconstrução, né, de todo esse sistema da Suécia. Porque mudar uma sociedade conservadora não dá pra acontecer da noite pro dia, né? É meio difícil acontecer essa revolução, né? É algo que tem que ir aos poucos, né? Degrau por degrau. Mas seria interessante se o Villain abdicasse disso e o August fosse o herdeiro, né, da coroa, que é algo que o August quer demais. O August, inclusive, é um personagem muito complexo, eu tô achando muito interessante acompanhar ele, né, acompanhar essa jornada do August nessa temporada. Eu achei que a gente entraria aí num arco de redenção do August, mas não parece estar caminhando para uma redenção, apesar da gente entender essas nuances dele, né, e o August
Assim, eu acho que ele defende muito a coroa de uma forma bem interessante até, né? A gente vê que ele sabia que o Eric fazia parte daquele trote violento que estavam dando, né? E ele não quer que isso seja divulgado, né? Pra manter a imagem do Eric intacta, né? Depois da morte dele, e a imagem da coroa também. Nesse sentido, eu acho que ele defende a coroa mais do que o Villain. E nessa temporada, acho que trouxe mais uma camada ainda pro August com essa questão do distúrbio alimentar que ele vive, né? Que é um tema aí que eu não vejo sendo resolvido em um único episódio também. É interessante que tanto o August quanto a rainha, né, trazem essa questão um pouco mais de saúde mental e de como isso acaba afetando fisicamente a pessoa, né, por conta dessas pressões que estão vivendo. E é engraçado que mesmo eu tendo raiva do August, né, ficando com ódio das coisas que ele faz, eu fico com dó dele também, gente. Eu não sei explicar o sentimento que eu tenho por esse personagem. E é nesse ponto que eu acho que o personagem acaba se tornando tão interessante. Eu vejo o sentimento que ele tem pela Sarah e ele tentando reconquistar a Sarah, ir atrás dela, querendo saber como ela tá. E depois, quando ele mostra a carta que ele escreveu no primeiro ano lá do colégio pra Sarah, a gente entende que, na verdade, o August é uma pessoa muito sozinha, né? Ele tem dificuldade de socializar, as amizades dele são todas forjadas, ele não tem de fato uma amizade real. E pensando lá na primeira temporada, né, o quanto ele gostava do Eric, o quanto ele defende o Eric ainda, né, e quanto ele tentava socializar e ser amigo do Villain, é isso, né, é a vontade dele de ter um amigo de verdade, ter alguém que entenda ele de verdade, ter alguém que, enfim, que ele consiga se abrir. E é algo que ele só conseguiu fazer com a Sarah. E talvez por isso ele tem esse sentimento, esse amor pela Sarah. Mas deixando bem claro aqui que apesar do August ter beijado a Sarah lá e talvez eles fiquem juntos, eu não torço pra eles ficarem juntos. Acho que a minha única torcida de fato em Young Royals pra alguém ficar junto é a Sarah e a Felice, mas não no sentido amoroso, e sim no sentido de amizade. Eu torço pra uma reconciliação dessa amizade. Eu torço mais pra que a Felice e a Sarah se reconciliem do que o August com a Sarah, do que o Villain com o Simon. E é muito interessante, né, que a gente viu a Felice sofrendo essa temporada inteira por conta de um término de amizade. E eu achei um sofrimento muito genuíno e muito... foi bonito de ver, sabe? O que a Sarah fez na temporada passada, claro, foi muito errado, mas o fato dela ter denunciado o August mostra que ela tá tentando mudar, né? Que ela tentou mudar. E a Sarah expõe pra Felice que ela sabe que talvez a Sarah nunca perdoe ela, mas ela gostava muito da amizade que as duas tinham, sabe? Ela foi a primeira melhor amiga, a primeira amiga de fato que ela teve. E nesse sentido, eu acho até que o relacionamento do August com a Sarah poderia não ir pra algo amoroso, poderia ser uma amizade também. Eu acho que tanto o August quanto a Sarah, quanto a Felice, precisam agora de amigos, mais do que relacionamentos amorosos. E a Felice e a Sarah estavam caminhando para uma reconciliação, né, lá na festa da formatura dos alunos dos veteranos, mas talvez o fato da Sarah ter beijado o August, de ter sido vista, e da fofoca ter ido parar na Felice, talvez coloque isso aí num lugar de problema aí, vamos ver como é que isso vai ser. Infelizmente, o que eu senti aí durante a temporada é que talvez a Sarah e a Felice tenham tido histórias muito isoladas da trama central. Mesmo que elas sempre tivessem tido seus próprios plots, a gente sentia que isso estava sendo intercalado com a trama central. Mas agora, a Sarah principalmente, a gente viu numa história totalmente fora, né, de tudo. Foi, claro, muito interessante ver essa relação do pai dela, né, ela morando um tempo com o pai, e todas as expectativas que ela foi criando com relação ao pai dela e a frustração no final quando viu o pai dela tendo uma recaída. Mas eu gostaria de ter visto também mais interações da Sarah com os outros personagens, né? Algo que acabou acontecendo mais pro final, e eu não sei se toda essa narrativa dela durante a temporada vai acabar influenciando de forma significativa tudo que a gente tá acompanhando. Ao mesmo tempo, a Felice também, apesar de ter todo esse drama dela envolvendo esse término de amizade, eu senti falta da amizade dela com o Villain, né? O Villain sempre foi muito confidente, ele e ela, né, eles tinham uma amizade muito bonita, que foi praticamente não explorada essa temporada, né? E de repente a Felice seria um apoio pra ele, pra tudo que ele tá vivendo, agora que ele assumiu o romance com o Simon. Então talvez nesse sentido eu tenha sentido falta das tramas se entrelaçarem um pouquinho mais durante a temporada. Eu tô aí só por essa semana e por esses dias que faltam pro último episódio de Young Royals, que, como eu disse,
Eu acho que talvez não finalize a série definitivamente. Eu acho que sim, vai finalizar o arco desses personagens, mas muitas coisas talvez fiquem em aberto aí. Eu acho que Young Royals podia ter umas 5 temporadas, sabe? Eu acho que dava pra explorar mais esses personagens. Ai, gente, eu queria ver mais desses personagens, queria ver mais dessas histórias. Eu não sei como é que um episódio vai finalizar tudo isso que foi construído nesses 5 episódios, sabe? Porque são questões aí profundas que levam anos pra resolver, sabe? Questões de saúde mental, questões políticas, questões da monarquia, questões sociais, questões... Enfim, daqui a alguns dias chega esse último episódio de Young Royals, né? Vamos aí torcer pra que esses personagens tenham um final feliz, ou pelo menos... né, se encaminhem pra algo que seja positivo pra todos eles. No fundo, claro, quero sim que o Simon e que o Villain fiquem juntos, mas gostaria que fosse de uma forma diferente, gostaria que não fosse de uma forma tradicional aí que se espera. Não acho que vai ter uma revolução aí, não acho que vai mudar toda a estrutura hierárquica da Suécia, não acho que vai virar um grande socialismo, comunismo, sei lá, uma república, não sei o que vai acontecer. Provavelmente não vai ser nada disso, mas, sei lá, espero que seja algo satisfatório aí. E vou deixar o resto pra falar depois que sair esse último episódio, daí a gente vai ter a conclusão aí dessa história, né? Tem mais o que dizer? Vai ter mais o que dizer, né, no último episódio. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!